A Polícia Federal deflagrou hoje a nova fase da Operação Sem Desconto. Ela investiga o desvio de recursos de aposentadorias e pensões do INSS. E nessa fase, diretamente atingido foi o senador aliado estratégico do governo, e ainda foi atingido por uma prisão o número 2 do Ministério da Previdência. A reportagem é de Luciano Amaral. A nova fase da operação voltou a colocar em foco o Ministério da Previdência. As investigações atingiram diretamente o secretário executivo da pasta, Adroaldo Portal, preso e demitido depois da ação da Polícia Federal. Dados apreendidos na casa de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontam um suposto pagamento de propina para Adro. Nós não tínhamos qualquer informação real do envolvimento de Adroaldo com nenhum tipo de ato suspeito, ilícito. Adroaldo chegou antes de mim aqui no Ministério, cumpria aqui as funções como um técnico aplicado e competente. A PF também aponta movimentações suspeitas entre Adroaldo, o filho Eduardo e a chefe de gabinete da Secretaria Executiva da Previdência, Vanessa Tocantins. Adroaldo e Vanessa já foram assessores do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, e Eduardo ainda trabalha no gabinete do parlamentar, que é um dos vice-líderes do governo no Senado. Investigadores suspeitam que o Everton seria um sócio oculto de operações financeiras estruturadas pela organização criminosa encabeçada pelo Careca do INSS. A PF cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do senador. Em nota, o Everton afirmou que relações profissionais de terceiros não podem ser usadas para lhe imputar responsabilidade sem fatos concretos. Diante do aprofundamento da investigação, parte dos senadores defende que a CPMI do INSS seja prorrogada até o final de maio. Aliados de Lula têm conseguido blindar convocações com potencial danoso ao governo, mas agora a perspectiva é que a oposição se fortaleça no colegiado, ampliando ataques ao Planalto em pleno ano eleitoral. Numa postura defensiva, o governo investe no discurso de que tomou a iniciativa de apurar as suspeitas no INSS e de que dá uma ampla liberdade aos responsáveis pelas investigações. Em café da manhã com jornalistas nesta quinta-feira, o presidente Lula diz que qualquer suspeito vai ser investigado. E eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas, todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Daniel, essa frase, se tiver filho meu será investigado, demonstra claramente que o Palácio do Planalto está, digamos, atento. Estou procurando uma palavra calibrada ali, ao que é o respingo desse escândalo em cima deles? Esse escândalo pode atingir até a família do presidente da República. Tem indícios de envolvimento do filho do presidente Fábio Luiz com o Careca do INSS. É um ingrediente político novo no que a gente está vendo nesse cenário, William. Se a gente for pegar ali 2, 3 meses atrás, a situação estava muito confortável para o governo. Veio a invasão do Complexo do Alemão, a crise da segurança pública, o governo começou a ficar nas cordas e agora é uma virada de jogo importante, porque remete muito ao momento do início do ano, quando as fraudes no INSS foram descobertas, você teve outras crises também, como a do Pix. E é preciso a gente lembrar como é que surgiu a CPMI do INSS. Primeiro, o Hugo Mota ajudou o governo e matou no peito uma CPI dentro só da Câmara dos Deputados. Depois, a oposição tomou de assalto o comando da CPMI, deu um checkmate no governo ali, uma operação surpresa, muito bem articulada, mas o governo rapidamente, com algumas articulações, conseguiu retomar o controle dessa CPMI, evitando convocações muito importantes. O Frei Chico, irmão do presidente, que é do Sindinap, acusado de fraudes, também conseguiu evitar uma convocação. No dia 4 de dezembro agora, o que mostra como o governo
assumiu o controle dessa CPMI, o Adroaldo Portal teve a convocação rejeitada. Agora você tem um novo fôlego e um novo ímpeto da oposição para tomar controle dessa CPMI, causar desgaste ao governo e talvez até prorrogar o colegiado que termina em março. Elmar, como é que você avalia o impacto dessa operação da Polícia Federal hoje em termos políticos, que é o que o Daniel está dizendo? O Daniel diz, o que parecia sob controle, será que a gente pode afirmar agora escapou o controle? William, eu acho que essa é uma excelente pergunta, né? Porque basicamente quando a gente está pensando Brasília e todas as camadas que envolvem os processos de tomada de decisão, eu sempre vou fazer uma alegoria aqui como se fosse um macarrão instantâneo em que você não coloca água. E basicamente ele é um emaranhado de coisas e você vai puxando um pedaço e ele vai quebrando dentro daquela embalagem. Efetivamente o que nós temos aqui me parece ser uma grande competição em que cada um dos lados envolvidos na busca de poder, pensando nas eleições do ano que vem, tem tantos problemas a serem resolvidos que falta atenção ou capacidade de solucioná-los. E isso se demonstra em termos daquilo que é a mudança muito rápida dos temas prioritários na atenção do eleitor. Se a gente fizer uma retrospectiva do início do ano até aqui, o tema prioritário já foi corrupção, depois virou soberania nacional, depois alguma questão sobre crescimento econômico, e aí, de repente, muda para uma outra temática, que aqui estamos de novo falando de corrupção. Eu creio que o elemento de base aqui é uma eleição que tende a se configurar com vários temas sendo importantes. Corrupção, obviamente, assusta demais esse executivo, mas aí tem um outro elemento que eu queria me aproveitar da fala do Daniel muito rapidamente, que é o quanto que esse governo tem dificuldade de construir articulação eficaz dentro do legislativo. Parece que ao final do dia não há a construção de nenhum movimento de contenção efetiva de risco. O que o governo faz efetivamente é responder a estímulos, e aí o Daniel deu uma perspectiva histórica muito boa disso. O governo normalmente é pego de surpresa, como se faltasse monitoramento, atenção ou até mesmo capacidade de construir cenários e uma efetiva previsão de onde vêm as ameaças. Qual é o nível de preocupação, então? Bom, William, vamos lá, tem várias questões aí nesse assunto. Primeiro que a gente está entrando em recesso, fim de ano, então o assunto esfria. Então esse é um ponto a favor do governo. Agora, você ter a menção, que é aí que surge tudo isso, do Lulinha, filho do rapaz, né? Essa seria uma mesada do careca do INSS para o filho do rapaz, R$300 mil por mês para esse filho do rapaz, que tem muita gente que acredita que o filho do rapaz é o filho do Lula. Por quê? Porque o site Poder 360 fez uma reportagem há um tempo, a partir de uma declaração, de um depoimento de um ex-funcionário do careca do INSS, dizendo que o Lulinha tinha participação no esquema. E aí hoje, na operação, tem duas mulheres que são alvo da operação. Uma é a Roberta Luxinger, que é amiga do Lulinha. E essa menção do pagamento é justamente numa transação pela empresa da Roberta Luxinger, muito amiga da mulher do Lulinha. E tem outra mulher, que é a Daniele Fontenelle, que foi uma publicitária do PT, foi alvo da Operação Lava Jato, mora em Portugal também, então esse esquema tem tudo a ver também com um laço de Portugal. A CPMI me diz, né, os integrantes da CPMI de oposição têm convicção que é o Lulinha. Agora, quando você conversa com o pessoal do careca do INSS, diz que até hoje ele tem poupado o Lulinha no esquema. Então você tem um flanco, claro, potente, corrupção, tema que assombra o PT, filho do presidente, né, que tem o mesmo apelido do presidente. Só que, até agora, o governo foi muito hábil, né? O Creomar estava falando da inabilidade, mas na CPMI, hoje eu fiz esse levantamento, 4 alvos da operação da Polícia Federal de hoje, 4, pelo que eu levantei, peguei o nome de todos os alvos da operação da Polícia Federal e bati com todos os mais de 2.000 requerimentos da CPMI, e 4 alvos teve uma operação muito forte do PT, do ex-ministro Paulo Pimenta, ex-ministro da SECOM, com o PSB, com os partidos de esquerda, para barrar qualquer avanço de investigação contra esses 4 alvos, inclusive a amiga do Lulinha. Ali eles conseguiram segurar. Então tem uma questão de maioria, 16-14, 19-11,
Então o governo conseguiu salvar, em se tratando de Lulinha, na CPMI, o avanço de investigações. Só que tem um dado que eu acho muito interessante, que essa operação da Polícia Federal era conduzida pelo André Mendonça. Porque eu não tenho dúvidas ali, tenho um suspeito, eu não posso falar tanto assim, que se fosse um Toffoli da vida, por exemplo, acostumado a enterrar investigações contra amigos do governo, se ela teria esse mesmo destino. É isso. William, tem um ponto aqui, 2 pontos que eu queria chamar. O Alfredo Gaspar, deputado Alfredo Gaspar, esteve hoje no Hora H com a gente, ele é o relator da CPMI, até o Caio Junqueira que fez essa ligação para a gente. E você percebe o seguinte, primeiro, ele só falava na blindagem dessas pessoas. 4 de dezembro. Exato, né? Ele dizia, foi uma blindagem. Ele coloca essa blindagem agora na berlinda, ele diz, eu quero ver blindar agora, que tudo saiu e essas pessoas estão sendo presas e a polícia está entregando, a CPMI já tinha visto e agora precisa da polícia entregar as relações para a blindagem ficar exposta. E a própria reação do presidente Lula. O Lula tem experiência em lidar com a acusação, né? Isso eu acho que a gente pode combinar. E nós já vimos muito Lula rechaçar, nunca dizer que não era para investigar, mas especialmente hoje com o filho, quando ele diz se precisar, vai investigar, ele em nenhum momento deixou escapar qualquer dúvida ou qualquer incômodo, sim, mas eu não percebi no presidente que ele estivesse deixando escapar qualquer dúvida para ninguém dizer assim, ele está inseguro de saber se o filho está envolvido nisso ou não. Então, 2 coisas hoje que me chamaram a atenção. Agora, a CPMI, isso para mim está claro, ganhou força e aquilo que a gente estava achando do favoritismo do Lula, correndo sozinho, sem crise. Quantas vezes a gente se perguntou qual é a crise que vai consumir o favoritismo de Lula? Essa tem potencial? Só um dado, o careca do INSS ele vem trocando de advogados desde o começo dessa crise e agora ele está com uma nova equipe de advocacia, inclusive aqui de São Paulo. E quando a gente levanta a possibilidade de uma colaboração premiada, ele sempre rechaçou. Porque os primeiros advogados lá falavam, poxa, você está ferrado, cara, faz uma colaboração aí, entrega tudo. Agora, hoje o filho dele foi preso, o Romeu, um dos filhos foi preso hoje. Então, tem uma expectativa, mesmo na Polícia Federal, de que se amplie a possibilidade de uma colaboração premiada do careca do INSS pela prisão do filho, porque aí se amplia muito a pressão. Ele vem rechaçando, mas com o filho preso, abre ali uma oportunidade, tem muita gente apostando que ele possa abrir. E essa informação que eu dei dele vem poupando o Lulinha numa potencial colaboração premiada, filho preso, ele preso, isso pode ser revertido. Daniel, no fundo a gente continua trabalhando em torno da mesma questão, qual é o grau de perigo? Tem um outro perigo aí que precisa ser apontado, que é uma percepção do Congresso crescente, bem crescente nas últimas semanas, de que a Polícia Federal está fora de controle. É claro que uma polícia que investiga escândalo de corrupção incomoda mesmo. A tese de boa parte do Congresso é que a Polícia Federal investiga um pouquinho mais a corrupção de quem o governo, o Supremo ou ela própria não gostam. E aí a gente teve recentes investidas, operação contra emendas parlamentares. Na semana passada fizeram um mandado de busca e apreensão com a operadora, a executora das emendas parlamentares, muito ligada ao PP, a Arthur Lira. E hoje aparece o senador Everton Rocha, teve um pedido de prisão da Polícia Federal, a PGR opinou contrariamente, André Mendonça, que é o relator no STF, negou a prisão, mas o Everton Rocha, é relator da nova lei do impeachment e é relator da indicação de Jorge Messias. E o Everton Rocha, tremendamente mal-humorado com a Polícia Federal, logo com o governo, também é um outro fator de risco. Eu volto no que eu disse, a operação da INSS é conduzida pelo André Mendonça, que pode ser qualquer coisa menos amigo do petismo e do Palácio do Planalto.
As outras operações, a maior parte das operações da Polícia Federal, ela tem como alvo adversários do governo. Cleomar, por último, eu tenho um pouquinho menos de 1 minuto. Qual é o tamanho do perigo? William, eu creio que o perigo é considerável, não pela operação per se, mas sobretudo pelo fato de que a operação é mais um indicativo de uma degradação sistêmica acelerada daquilo que a gente convive hoje.